Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues e essa é a disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, mulher, cabelos grisalhos, a pele clara, olhos claros. Eu estou usando uma blusa rosa escuro, uma calça preta, sapatos marrom e preto. Então, hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as iniciais EAD, Educação à Distância, Mudando Realidades. Vamos lá? Vamos começar então o nosso conteúdo? Muito bem. Como eu disse para vocês, essa é a disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Vamos ver o que vem pela frente. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre a evolução das áreas de gestão de pessoas e o novo mundo do trabalho. Além disso, vamos comentar sobre a complexidade no mundo contemporâneo e também o impacto da globalização no novo mundo do trabalho. Tá certo? Muito bem. Bem, antes de tudo, é importante falar que RH e gestão de pessoas parece que é a mesma coisa, mas não é. Com o passar do tempo, essas duas coisas foram tomando posições diferenciadas. Quando a gente fala de RH hoje em dia, a gente está falando mais da parte documental, dos controles, por exemplo, marcação de férias, 13º, esse tipo de controle, benefícios, Quando a gente vai falar de gestão de pessoas, aí ela já toma uma outra dimensão. Nós estamos falando no desenvolvimento das pessoas, como que elas vão crescer dentro da organização, que coisas novas que elas vão aprender. Então, é um pouquinho diferenciado hoje em dia. Mas, para a gente começar, eu gostaria de falar para vocês primeiro o que é essa gestão de recursos humanos da forma que nós vamos estudar hoje aqui. A gestão de recursos humanos é uma função executada nas organizações que facilita o aproveitamento eficaz das pessoas, dos funcionários, no caso. Para quê? Para atingir as metas individuais e as metas organizacionais. Então, segundo o Ivan Cevic, a gestão de recursos humanos, além de cuidar das questões das pessoas, ela também está preocupada com as organizações. Ou seja, quando nós vamos trabalhar, nós não estamos trabalhando só para o nosso benefício próprio, mas também para o benefício das organizações em que a gente está colocado, tá certo? Muito bem. Gestão de pessoas, por outro lado, já é responsável por um conjunto de políticas, de práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas. Para quê? Para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Então, percebe que a definição é um pouco diferente? Já está mais voltada para as questões práticas, para a questão de evolução das pessoas, conciliação das expectativas, políticas, questões que envolvem o bom relacionamento entre as pessoas e a organização. Não apenas o controle documental, mas é algo a mais. É como se a gente tivesse um jeito diferente de pensar na produtividade, sim, mas também na evolução daquela pessoa no mundo do trabalho, tá certo? Vamos em frente. O RH, ele passou por algumas fases,
até ele chegar hoje da forma que a gente conhece como gestão de pessoas. No início, lá nos anos 1950, era visto com um posicionamento reativo, né? Era um departamento de pessoal com atividades exclusivamente burocráticas. Depois, com o passar do tempo, ela mudou o posicionamento, ela passou por um posicionamento de parceria, começou a ficar mais próxima dos gestores, possibilitando o desenvolvimento de talentos, não apenas dos gestores, mas também das pessoas que trabalham na organização. Por quê? Bem, no início de tudo mesmo, não existia nada disso. As organizações trabalhavam com produção e pronto. Não existia a Organização Internacional do Trabalho, não existia, por exemplo, hoje no Brasil nós temos a consolidação das leis do trabalho, né? Carteira assinada, não existia nada disso, as pessoas eram praticamente escravas, né? Depois, quando foi evoluindo, elas passaram surgiu esse departamento de RH, mas era mais burocrático, né? Para cuidar de questões burocráticas, por exemplo, faltas, né? Pagamento, essas coisas. Aí, depois de um tempo, ela foi evoluindo, foram surgindo pesquisas dentro das empresas, né? Aí foram observando o comportamento do funcionário e perceberam que a pessoa não está ali só para produzir, ela também gosta de ter um retorno, né, sobre as suas ações, elas podem estar motivadas ou não. Então, já houve uma melhoria, que é o que nós chamamos de posicionamento de parceria, né, as organizações como parceira dos seus funcionários. Atualmente, não, ela já é vista mais com um posicionamento estratégico. Que é isso? Assume uma perspectiva mais proativa e propositiva, né? Com informações que ajudam a antecipar as necessidades diversas e que podem surgir na gestão de pessoas. Então, a organização ela já usa os seus conhecimentos, né? A sua expertise, de forma mais estratégica, já preparando o seu pessoal, né? Por exemplo, para que ela possa progredir dentro da organização. O próprio funcionário em si, ele está mais preocupado com o seu crescimento, com a sua carreira, né? O que ele precisa aprender para ele passar, por exemplo, para um outro nível, né? Para ele começar a ganhar mais. Então, saiu já daquela posição quase que neutra, né? Não era ruim, mas também não era muito boa, e agora ela ocupa um posicionamento mais estratégico. A gente fala até em gestão com as pessoas colaborando, envolvidas, um relacionamento mais próximo das lideranças. E aí isso tudo vai desencadear uma série de melhorias, né? De mudanças, de inovações dentro da organização, tá certo? Esse nosso mundo contemporâneo, ele é muito conhecido por essa complexidade. Hoje, acontece o quê? A superação do estilo de trabalho herdado da sociedade industrial. No início, quando a produção industrial começou, o que se imaginava? Era produzir o ser humano como um ser de produção, quase que um robô, né? Mas, hoje em dia, isso mudou, não é bem visto assim. Hoje em dia, nós temos recursos tecnológicos, outros meios, robôs mesmo, né? Literalmente, robôs que podem desenvolver uma série de trabalhos pesados, difíceis, e essas coisas não existiam naquela época, né? Então, o mundo foi mudando muito, tanto na questão da troca de informações, quanto no desenvolvimento de suas tecnologias. Então, são conceitos que deram início, né, à questão da gestão de pessoas, mas que muitas vezes não cabem mais nas organizações modernas. Uma outra coisa que podemos comentar é que existe a sociedade da informação e do conhecimento, né? Deixa aparentes as complexas relações econômicas, políticas, sociais,
tecnológicas, culturais e até mesmo dos valores pessoais. O que acontece? As organizações, hoje em dia, elas têm acesso a muitas informações, né? As pessoas, elas trocam de informação, elas aprendem muito rápido, alguma coisa acontece lá do outro lado do mundo, a gente já está sabendo. Então, é muito rápido, né, que essas transformações acontecem. E essa interação, né, o mundo é como se o mundo hoje fosse menor do que ele era, né? Então essa interação faz com que as organizações elas tenham relações mais complexas, tanto na parte econômica, como na parte política, social, tecnológica e até mesmo cultural. Tem uma variedade muito grande, né, de formas de gerir o mundo, de gerir as pessoas, de lidar com o desenvolvimento tecnológico, de trabalhar questões de relacionamento interpessoal. Então, é muito mais complexo do que era no início, né? Se por um lado evoluímos bastante tecnologicamente falando, por outro lado mudou muito o relacionamento. Hoje em dia as pessoas trabalham mais em rede, né? A gente chama de sistemas. Então a forma de pensar das organizações mudou bastante também. Isso tudo deve ser levado em consideração. Bem, esse contexto privilegia o conhecimento construído pelos indivíduos, ou seja, a diversidade de informação é muito grande, tanto pelos indivíduos como pelas sociedades como um todo. Então, há uma diversidade muito grande. Mas isso é bom que exista isso, porque o relacionamento das pessoas dentro das organizações pode facilitar nas suas ações, na execução das atividades. É um colega que sabe fazer alguma coisa, o outro já sabe fazer outra coisa, não é? Não existe mais aquela política, aquela forma de eu fiz isso e pronto, né? O colega lá que faça o resto. Não. Hoje em dia as empresas já pensam assim em agir em rede, né? Em um cobrir o outro, complementar o que o outro fez, em parcerias, né? O relacionamento interpessoal é muito importante nas organizações, embora existam tantas culturas, né? Tantas formas de ser, né? Muitas vezes grandes corporações elas têm que lidar com pessoas de outros países, com outros idiomas, novas culturas. Então, é algo que é diferenciado, né? Não digo que é melhor ou pior, mas é muito diferente do que era lá atrás, lá no início, quando a gente falava na produção industrial. Então, nós temos também novos formatos de empregos e novos formatos de trabalho também. Coisas que antes eram desenvolvidas por seres humanos são feitas por robôs, coisas que antes eram feitas hoje em dia não são feitas. Coisas que antes não existiam e agora precisa de pessoas que tenham expertise naquele conhecimento, né? Então, os novos formatos de emprego e de trabalho. Hoje em dia existe, por exemplo, o trabalho home office, né? Que é o teletrabalho. Você pode trabalhar de casa sem ter toda aquela preocupação de se deslocar de carro para uma empresa. Às vezes você pode até estar aqui numa cidade e trabalhar em outra cidade por conta do teletrabalho. Percebe como mudou bastante? Né? Então, aquela cultura de ter que pegar uma condução e me deslocar para o ambiente de trabalho, isso tudo mudou. Né? Hoje em dia, necessariamente nem tem um local específico. O trabalho pode ser feito de casa mesmo. Tá certo? Então, vamos em frente. Quando a gente fala na questão da globalização e do mundo do trabalho, o mundo mudou muito, levando-se em conta que existem elementos culturais e externos que interferem mesmo, né, na nossa cultura, interferem nas culturas locais, elas influenciam, né, às vezes positivamente, às vezes não. Necessidade de aprender novos idiomas,
né? Necessidade de se conectar com o mundo inteiro. Então, tudo isso foi mudando gradativamente e vai continuar mudando ainda mais para frente. Não sabemos como é que vai ser daqui a 5, 10 anos. Pode ser que exista uma nova forma das empresas se relacionarem entre si ou se relacionarem com os seus funcionários, que a gente ainda nem imagine, né, hoje em dia. A globalização também ela pode gerar elementos sociais de desenvolvimento local. Ela pode influenciar dentro de uma cidade, de uma região, de uma forma que antes não existia, não havia. Se instalar em uma região e trazer progresso para aquela região, empregos, né? Vagas de emprego, pode influenciar as pessoas até muitas vezes no seu jeito de ser, dependendo, né, do tamanho da organização e do lugar onde ela se instala, né? Então, a velocidade e a quantidade de informações hoje em dia varia muito, tanto dos servidores, né, dos funcionários entre si, como também das empresas com esses servidores e das organizações entre organizações, né? O mundo mudou e continua mudando cada vez mais. A tecnologia é um dos elementos de rápida transformação. Então, hoje em dia, existem empregos que não haviam, por exemplo, há 10 anos, né? E que a gente também nem imaginava naquela época que pudesse existir. Como também algumas vagas de emprego que existiam, né, há 10, 15 anos já não existem mais, porque a tecnologia mudou e aquela tecnologia virou antiga e obsoleta. Então, quer dizer, são coisas que mudam e mudam muito rapidamente. E a gente, enquanto servidor, funcionário, a gente precisa se adaptar a essas mudanças também de forma muito rápida, não é? Essas são as nossas referências, as principais que a gente utilizou. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês façam a leitura do material que a gente disponibilizou no AVA, né? E que também assistam todos os vídeos propostos para aprofundar mais um pouquinho em cada um desses pontos, tá bom? Aguardo vocês. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.